minha história. Tá na hora de mais uma edição do nosso Minha Música, Minha História aqui na Zebu FM. Olha, mais uma vez convidando você para participar com a gente. Nós queremos saber qual é a sua história, porque quando esse quadro foi pensado para a programação da Zebu FM, a gente partiu do princípio que todo mundo tem uma história para contar, não é mesmo, gente? E toda história carrega consigo uma música, uma canção, que quando você ouve, rapidamente você volta para abraços, pessoas, saudades, você se lembra de acontecimentos, você se lembra da sua história. É por isso que todas as tardes aqui na Zebu FM nós perguntamos: qual é a sua música? Qual é a sua história? Conte pra gente. O Minha Música, Minha História de hoje tem a participação da nossa ouvinte, a Neila, tá? E você pode fazer com a Neila também, tá? Mande a sua história pra gente aqui pelo nosso Zebu Zap, que é o 998929393. Você também pode trazer as suas cartas aqui na Zebu FM, pode encaminhá-las aqui para a Avenida José Valim de Melo, 748, no Parque das Gamedeiras. Se for pelo correio, acrescente o CEP 38037-070. Minha Música, Minha História, na Zebu FM. Olha, com muito carinho que nós da equipe da Zebu FM atendemos hoje a participação da Neila. Quem é a Neila, Itamar? Por que tanto carinho com essa ouvinte? Você vai entender por quê, sabe por quê? Porque a Neila é a nossa ouvinte querida, participa aqui com a gente hoje, ela abre o coração para contar a sua história, a história que marca a sua vida. E eu duvido muito que você aí do outro lado do rádio também não ficará emocionado, viu? E sabe por quê? Porque a história da Neila também é a história do seu pai. Oi, Itamar, participo aqui do nosso Minha Música, Minha História, aliás, o meu quadro preferido na programação da Zebu FM. Já respondi isso em enquetes que vocês fazem pela internet, e para tudo que eu estiver fazendo, ou quando não tenho tempo, vou correndo também buscar o Minha Música, Minha História nas redes sociais de vocês. Parabéns por este quadro, por deixar que nós, ouvintes, tenhamos cada vez mais voz na programação e para que possamos abrir também o nosso coração. Itamar, hoje é um dia especial aqui em casa, porque hoje é o dia do aniversário do meu pai, o melhor homem que eu já conheci no mundo. O meu pai, Itamar, é o senhor José Osvaldo Canteiros. Meu pai é a pessoa mais linda que eu conheço, e nem mesmo a sua mudança radical de vida o deixou distante da família. O meu pai, Itamar, era um chofer de caminhão, como ele gosta e gostava de ser chamado. Ele sempre fazia questão de ser chamado não de motorista, não de caminhoneiro, mas de chofer de caminhão. O meu pai se derretia quando a gente o chamava assim. E claro que eu, minha mãe, meus irmãos, a gente sabendo disso, sempre que tinha uma brechinha, a gente falava: ei, seu Osvaldo, hein? Chofer de caminhão de primeira. Meu pai, Itamar, cortava essas estradas do Brasil inteiro, sempre para sustentar a nossa família. A nossa família, eu posso dizer que ela foi formada e criada numa boleia de caminhão, e com muito orgulho digo isso, viu? Só que em 1986, o meu pai, ele sofreu um grave acidente, do qual ele saiu da boleia do caminhão com as pernas totalmente paralisadas. Foi um acidente muito grave ali próximo de Itumbiara, lá em Goiás. O socorro demorou a chegar. Naquele tempo, 1986, a comunicação não era tão rápida como é hoje, e o meu pai acabou ficando sem os movimentos da perna. Tamanha era a nossa fé, a gente rezava, a gente pedia, aguardamos a chegada dele também em nossa casa, com a esperança e rezando, fazendo promessas de que o meu pai voltaria a andar. Mas os médicos disseram que não,
ele jamais voltaria a andar. Meu pai, durante alguns meses, Itamar, sentiu muito o peso daquela notícia que mudou por completo a sua vida. Aliás, a nossa família também sentiu. O nosso pai, Itamar, o nosso pai sempre foi muito ativo dentro de casa, sempre foi aquele verdadeiro chefe de família, chofer de caminhão e chefe de família. Família que ele sempre cuidou e cuida muito bem, por sinal. Depois de um período em que teve que se refazer, teve que acalmar os seus pensamentos, o meu pai, que chegou a ficar desesperado por se encontrar nessa nova condição, o meu pai também passou a procurar uma saída e encontrou. Encontrou essa saída dentro do seu esforço, Itamar. Meu pai não deixou que a sua deficiência, a sua paralisia o parasse, não. Ele estava sim sem o movimento das pernas, mas ele ainda podia muito mais. Meu pai levantou a cabeça, voltou a trabalhar, com as indenizações e também com algum pouco dinheiro que ele tinha numa caderneta de poupança que ele sempre disse que guardava para momentos difíceis. O meu pai acabou se tornando dono de uma pequena empresa, mas também ligada à área de transportes. E conhecendo bem a sua profissão, Itamar, não demorou muito para que o meu pai conseguisse êxito naquela sua nova jornada. Para nós filhos, Itamar, foi complicado, nenhum minuto foi complicado aceitar a nova condição dos nossos pais. É claro que tem muita gente ruim de coração. Quantas vezes eu vi coleguinhas nossos, pessoas próximas também às vezes, olhando de uma forma meio que de desprezo para nós e também para o nosso pai, só por conta da sua nova condição. Uma coisa eu vou dizer, viu, Itamar? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, porque a nova condição do meu pai, sem movimentar as suas pernas, acabou nos ensinando muito. Principalmente nós filhos dentro de casa, a sabermos de que para o ser humano não existem limites. O ser humano, quando quer, ele supera qualquer situação. Aprendemos isso com o nosso pai. E o nosso pai, de tão grande coração, Itamar, ele que rezou tanto para recuperar os seus movimentos das pernas, mesmo sem esses movimentos, ele fez questão absoluta de ir até a Aparecida do Norte, onde se encontrou com a nossa mãezinha, com a nossa padroeira, e não cobrou dela a falta de movimentos nas pernas, não. Ele simplesmente agradeceu por estar vivo e junto com a sua família. Hoje, pai, seu aniversário, eu, a Neila, o Eduardo, o André, a Maria Rosa, que tem o nome da nossa saudosa vovó, nós queremos agradecer em primeiro lugar a Deus por permitir que você esteja do nosso lado e principalmente nos ensinando tanto. Pai, obrigado por tudo. Parabéns pelo seu dia. E saiba que não haveria pai melhor no mundo para que eu e os meus irmãos escolhessem, para que a nossa família escolhesse. Senhor José Osvaldo Canteiros, orgulhosamente chofer de caminhão, parabéns pelo seu dia. Ô Neila, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação junto com a gente aqui no nosso Minha Música, Minha História. Minha música, minha história. Neila, seguramente uma das histórias mais lindas que já passaram aqui no nosso Minha Música, Minha História. E sabe por quê? Porque você falou muito com o coração, sabe?
Eu senti aí em cada palavra sua que você estava falando com o coração. Então hoje, ó, aproveite muito esse seu chofer de caminhão, esse seu José Oswaldo Canteiros. Parabéns, felicidade pelo seu dia, muita saúde, viu, seu José? Parabéns pelo seu dia e essa família linda também que te cerca de carinho e que agradece a Deus a sua presença. Foi um pouco da vida, né, dos nossos amigos caminhoneiros, caminhoneiras, carreteiros e carreteiras, ou os nossos amigos chofer de caminhão. Minha mãe sempre falava também, né? Fulano é chofer de caminhão, né? Tá certo, obrigado, viu, Neila? Obrigado e parabéns mais uma vez ao seu pai. Bom, Itamar, a história, a linda história da Neila, que também é a história do seu paizão, o senhor José Oswaldo Canteiros, a gente já conhece. Mas e a música? Que música faz parte dessa história? A história você ouviu e a música você vai ouvir agora no Minha Música, Minha História. Minha música, minha história. Minha música, minha história. Ah, meu amigo, minha amiga, hoje aqui no nosso Minha Música, Minha História, você conheceu a história, né, de mais um desses heróis da estrada, né, desses heróis que cortam o Brasil, e também a história de uma filha, de uma família muito apaixonada pelo seu chofer de caminhão, o senhor José Oswaldo Canteiros, aniversariante do dia de hoje. Neila, mais uma vez, brigadão pela sua participação aqui junto com a gente, tá bom? Obrigado mesmo por estar aqui trazendo a sua história no nosso Minha Música, Minha História. Tem gente comentando aqui, tem gente parabenizando também o seu paizão, viu? Obrigado por você estar aqui junto com a gente no nosso Minha Música, Minha História. E aí, quando é que você vai me deixar, assim como a Neila, contar a sua história, hein? Participe com a gente, mande a sua participação aqui pro Minha Música, Minha História. Minha Música, Minha História é na Zebu FM todas as tardes, de segunda a quinta-feira, a partir das 12h45. Minha Música, Minha História. Todo mundo tem uma história para contar e toda história tem uma música. Qual é a sua? Conte pra gente.